Shalom, homens de honra. Dia 11 de julho. Livres da vergonha. Nosso devocional é esse aqui, ó. Conversas secretas com meu Pai Celestial, do Bispo J.B. Carvalho e sua esposa Dirce Carvalho. Vamos lá para o versículo do dia 11. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estas já curada daquele mal. Estás já curada daquele mal. Marcos 5, 28 a 29. Então aqui, nesse versículo fala o quê? Da mulher do fluxo de sangue. Vamos lá então para a explicação desse versículo para nós no dia 11 de julho. Marcos 5, 28, verso 28 a 29 diz assim: porque dizia, no verso 28, pedacinho do versículo, a cura começou antes do toque. Ela primeiro declarou em fé. Nossas palavras revelam aquilo em que escolhemos acreditar. Olha lá. Antes do toque, ela já declarou que ela estava curada, porque a fé dela curou ela. Nossas palavras revelam aquilo em que escolhemos acreditar. Olha lá. Mesmo cercada pela vergonha e pela rejeição, ela alimentou a esperança em Cristo. Ela tinha declarado já, a fé dela declarou que ela estava curada. Era só ela tocar nas vestes. Mas antes de tocar nas vestes, ela já estava curada. Porque ela já tinha declarado, a fé dela já tinha curado ela. Eu e você temos que ter mais fé, declarar a fé nossa. Que nem fez ela, a mulher do fluxo de sangue. Hoje, esse pedacinho quer dizer o que para nós? Quem deseja ser livre da vergonha precisa substituir a voz do medo pela voz da fé. Olha lá, ela ficou com medo, 12 anos com medo. A partir do momento que ela declarou a fé dela, que ela estava curada, a hora que ela tocou nas vestes dele, foi a comprovação. Mas olha quanto tempo ela ficou com medo, 12 anos com medo, com vergonha, sangrando. Se tão somente tocar nas suas vestes, outro pedacinho do versículo, ela não confiou em si mesma, mas no poder de Jesus. Olha lá, eu e você podemos, eu e você hoje, possa ser que nós não estamos confiando no poder dele, do nosso Pai, do nosso Jesus. Temos que fazer que nem ela, não confiar em si mesmo. Às vezes eu e você está confiando, eu estou confiando em mim mesmo e você está confiando em você mesmo. Isso está nos atrapalhando. Pode ser que nós não estamos sendo curados de alguma coisa porque nós estamos confiando em nós mesmos, não estamos confiando no nosso Pai, nosso Deus, nosso Jesus. Um simples toque, cheio de fé, foi suficiente para mudar sua história. Olha lá, um simples toque. A fé dela já curou ela antes dela tocar nele. Foi transformada. Olha isso. Só que ela falou para ela mesma: a hora que eu tocar, eu estou curado. E ela tocou e foi curada. Mas a fé dela já tinha curado ela. Ela já tinha declarado que ela estava curada. Eu e você temos que ter mais fé nele. Verso 29 do versículo de Marcos 5, verso 28 a 29. E logo a fonte do sangue secou. 12 anos escorrendo o sangue dela. Logo que ela tocou, secou a fonte do sangue. O que quer dizer para nós esse pedacinho do versículo? A resposta de Jesus foi imediata. Aquilo que a fazia sofrer por tantos anos foi interrompido pelo poder de Deus. Olha lá.
E Deus parou ainda, porque ele estava no meio da multidão. Quem tocou nas minhas vestes? Ele perguntou. Aí o pessoal ficou, mas quem que tocou no Senhor? Ninguém tocou no Senhor, não, tocou, eu senti que tocou. E ele viu que ela estava ali. Olha isso. A coragem que ela teve de ir até ele, enfrentar a multidão. Hoje, esse pedacinho do versículo quer dizer o que para nós, do verso 29? Jesus é capaz de interromper ciclos de dor, pecado, culpa e vergonha em um único encontro com Ele. Olha lá. A partir que eu e você temos um encontro com Ele, já vai interromper todos esses ciclos que está conosco, que se tiver conosco algum desses. Dor, pecado, culpa, vergonha. Se eu e você está com vergonha de falar dele para outras pessoas, na roda dos nossos amigos, a partir do momento que eu e você tiver esse encontro, ele vai fazer nós falarmos dele na roda dos amigos nossos. Vai romper essa vergonha que eu e você está tendo. Sentiu-se no seu corpo estar já curada daquele mal. Qual que era o mal? O sangue. Estava correndo dela há 12 anos. A cura não foi apenas externa. Ela pôde sentir a transformação internamente, porque parou o sangue. O milagre restaurou sua dignidade e a sua vida. Por que dignidade? Porque ela estava com vergonha daquele fluxo de sangue. Ela se sentia rejeitada perante o povo daquela época, que passava perto dela. Eu imagino que o pessoal tirou até sarro dela, porque ela estava daquele jeito. Como nos dias de hoje, muitas pessoas já tiram sarro de nós, que nós estamos na caminhada com Ele. Às vezes a pessoa nos rejeita, e nem rejeitava ela. E a aplicação de tudo isso? Quando Jesus nos toca, toca em mim, toca em você, Ele não apenas remove o problema, Ele restaura a nossa identidade. Em Cristo, a vergonha dá lugar à honra, a rejeição dá lugar à aceitação e a culpa dá lugar à liberdade. Olha lá. Ele já transforma a culpa em liberdade. A rejeição e a aceitação. A vergonha e honra. Quando eu e você sabem que nós temos um Cristo habitado em nós. Deixar Cristo habitar em nós. Ele vai restaurar nossa identidade. Às vezes nossa identidade está perdida. Ele vai fazer nós restaurarmos essa identidade com Ele. Quando nós sentirmos tocado por Ele. E a mensagem central desse versículo, Alexandre, de Marcos 5, verso 28 a 29, é essa. Quem toca Jesus com fé, deixa de carregar a vergonha do passado e passa a viver a liberdade que somente Ele pode dar. Essa vergonha, às vezes, você está carregando de muitos anos. Temos que deixar Ele tocar em nós. Com fé. Eu e você temos que ter mais fé. Às vezes eu e você tem vergonha de alguma coisa ainda, por estarmos caminhando com o nosso Jesus. Ele vai fazer a gente cessar essa vergonha, interromper na hora, assim que eu e você deixarmos Ele habitar em nós. Então é isso. A explicação de Marcos 5, verso 28 a 29. Agora vamos para a mensagem central do nosso devocional. Vamos lá, pessoal. Então, dia 11 de julho, o tema é Livres da Vergonha. Então, como foi falado agora, a explicação do versículo de Marcos 5, verso 28 a 29, que é a mulher do fluxo de sangue. Vamos lá, então. A vergonha nos esconde, nos separa de Deus e dos outros. Olha lá, a vergonha minha e a sua, que nós temos, nos afasta de Deus.
Temos que parar de ter vergonha do nosso pai. Deus, desde os primeiros dias da humanidade, com Adão e Eva, lá no Éden, o pecado trouxe consigo a vergonha que nos levou à separação e ao isolamento. Eles se esconderam com medo da exposição. E assim, até hoje, muitos escondem as suas falhas, dores e imperfeições por medo da punição e da rejeição, Se eu e você estamos carregando alguma coisa dessa, dores, imperfeição, falhas, medo, punição e rejeição, temos que dar um basta. A mulher do fluxo de sangue é um exemplo de alguém que vivia dominada pela vergonha da sua condição. Qual condição, Alexandre? Do escorrimento que ela tinha, do fluxo de sangue dela. 12 anos de sofrimento a mantiveram isolada e impura. Isolada de quem? Do povo que rejeitava ela. Impura, porque o pessoal via aquele sangue escorrendo e falava que ela era impura. Mas a sua fé ousada levou a romper com o medo de tocar nas vestes de Jesus. Olha lá. A fé dela fez ela romper tudo isso e ser curada. Assim que ela tocasse nas vestes dele. Com isso, ela encontrou cura e libertação. Olha lá. Jesus a chamou de filha, quebrando as cadeias da vergonha e restaurando a sua identidade. Então, se eu e você estamos com dores, falhas, imperfeição, Ele vai fazer também como fez com ela. Ele vai quebrar as cadeias da vergonha minha e a sua. Perante essas falhas, dores que nós estamos carregando, imperfeição, rejeição. Ele vai restaurar nossa identidade também, a minha e a sua. Assim como aquela mulher, precisamos romper com os esconderijos da vergonha. Precisamos sair da vergonha. Jesus tomou sobre si a nossa vergonha para nos libertar e nos vestir de honra e intimidade com Deus, com Ele. Ele já libertou. Mas às vezes a gente ainda fica com vergonha de falar o nome dele. Quando reconhecemos a nossa vulnerabilidade e buscamos a verdade, a vergonha perde o seu poder. Olha lá. Não podemos ser vulneráveis. Temos que buscar a verdade. Porque a vergonha vai perder o seu poder. Porque é Ele que está fazendo tudo isso para mim e para você. Nosso Pai. É hora de sair da caverna, eu e você. Encontra-se, faça conciliações com Ele. Com quem? Com Ele. O nosso Pai. Crie conexões. Temos que estar alinhado, conectado com Ele. Andando na fé. Perseverando. Respeite o seu cônjuge. Abrace os seus filhos. Cresça, desenvolva-se, floresça. Temos que respeitar como Ele respeitou. Vamos ter mais amor uns com os outros. É o que está falando aqui nesse pedacinho. Com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor, para que nós cresça, desenvolva e floresça. Viver neste tempo é entusiasmante. Viver neste tempo é entusiasmante. Não se sabote. Eu e você não podemos se sabotar mais. Se algum de nós estivermos nos sabotando, tem que romper isso aí. Remova esse pensamento de morte e tristeza. Não podemos pensar nisso mais. Perdoe. Se você tem alguém para perdoar, perdoe. Livre-se dos verdugos. Livre da vergonha de perdoar. Aceite a graça de Deus, abandonando a condenação. Vamos aceitar a graça dele. Resolva-se. Está falando para mim e para você se resolver hoje.
Nossa mensagem aqui devocional. Transacione. Entre na terra que Ele já deu para mim e para você. Viva a promessa. Temos que viver a promessa que Ele tem para mim e para você. Dê uma nova chance aos seus filhos e ao seu cônjuge. E às pessoas ao seu redor. Diga a verdade em amor. Temos que falar a verdade, dependendo das circunstâncias. Dependente se vai doer ou não, né? Temos que falar a verdade porque nós estamos em Cristo. A partir do momento que eu e você sabe que nós temos um Cristo habitado em nós e andando conosco, e nós alinhados com Ele, perseverando com Ele, andando na fé, nós não podemos falar mentira mais, seja para quem for. E nós nunca vamos estar preparados, eu e você. Mas temos que falar a verdade, temos que enganar na palavra, na verdade, o que diz a Bíblia. Diga a verdade em amor, tudo é amor. Respeite-se e aprova-se. Temos que nos respeitar e nos aprovar. É isso que está falando aqui no nosso devocional. Vamos pensar nessa mulher do fluxo de sangue. Não podemos ser rejeitados mais. Nós não podemos se achar rejeitado mais. Nós não sabemos tudo. É um pouquinho só, mas esse pouquinho já faz com que nós transformemos outras pessoas. Esse pouquinho vai fazer com que nós não falamos mais mentira. Temos que falar a verdade sempre, com amor. Esse pouquinho vai fazer nós amarmos os outros. Não precisa um montão, um pouquinho só que você sabe. O que eu sei, temos que nos rodear de pessoas ao nosso redor que tenham o mesmo propósito para nós reforçarmos nossos conhecimentos. Renovar a nossa mente diariamente. Deixar o Espírito Santo agir em nós diariamente. Conexão. Temos que estar conectados diariamente com Ele. E Ele que está dando a direção para nós. Está dando a direção para mim, para você não desviar mais. É essa a direção. Porque às vezes o mundo faz nós desviarmos ainda. E mesmo assim Ele está nos chamando para endireitar ainda. Nós não somos perfeitos, nós erramos. Mas temos que ter consciência no que nós estamos errando para não errar mais. Um dia após o outro. Vamos perdoar quem tem que perdoar. É isso que fala no nosso devocional de hoje. Por gentileza, vocês estão na live, muito obrigado. Quero que vocês compartilhem com o maior número de pessoas, que alguém vai precisar da live. Quero agora, por gentileza, que vocês fechem os olhos para nós fazermos a oração do nosso devocional. Senhor, eu renuncio à vergonha que me isola do Senhor e dos outros. Que a sua luz brilhe nas minhas áreas da fragilidade e dor. Quero viver em liberdade como filho, livre da condenação. Tome-se pela mão e guia-me para fora dos meus medos e das minhas prisões emocionais. Amém. Pode abrir os olhos. Vamos nos livrar da condenação. Vamos falar para Ele pegar na minha mão e na sua e nos guiar fora dos nossos medos e das nossas prisões emocionais. Às vezes as nossas emoções estão deixando nós paralisados, com vergonha ainda. Não podemos mais. Vamos renunciar a Ele, a vergonha que isola dele. Às vezes eu e você, a vergonha está nos isolando dele, deixando distante dele. Temos que romper isso aí, ficar mais próximo dele. Que a sua luz brilhe nas áreas nossas, minha e sua, da fragilidade e da dor nossa, minha e sua. Deixar que a luz dele brilhe em nós. É isso que fala a nossa oração aqui, devocional dia 11 de julho. Ele fala para nós lermos o nosso devocional aqui, Gênesis 3, versos 7 a 11. Eu vou ler para nós aqui, mas depois vocês leem nas suas casas também, para dar uma reforçada.
Gênesis 3, versos 7 a 11 diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, conceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus. O homem e a sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. Então Deus chamou ele, o homem, Adão: onde estás? Ele respondeu, o homem, Adão: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus para ele, novamente: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Qual a explicação desse versículo para nós, de Gênesis 3, versos 7 a 11? Vamos lá. Pelo tema que está aqui hoje, livre da vergonha, né? Verso 7 diz assim: então foram abertos os olhos de ambos. Após o pecado, Adão e Eva perceberam sua nudez. A vergonha entrou quando o pecado entrou. Eles tentaram resolver o problema com folhas de figueira, se cobrindo. Mas aquilo apenas escondia a situação, não a transformava. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho do versículo para mim e para você? Muitas pessoas tentam esconder suas feridas, pecados e fracassos. Mas somente Deus pode remover a vergonha da verdade. Olha lá. Às vezes o pecado nosso está nos deixando com vergonha, fracasso. Temos que remover essa vergonha de verdade. Porque é Ele que está nos transformando. Às vezes você está escondendo essas feridas ainda. Não podemos esconder mais. Temos que cicatrizar, sarar essas feridas aí. A partir de hoje. Mesma coisa quando você se machuca. Às vezes essa ferida nós vamos ter que dar ponto nela para nunca mais voltar. Cicatrizar e ponto. Nós só vamos ter lembrança dela, mas já passou. Como você tem cicatriz no corpo e você lembra do primeiro machucado que você fez. Nós temos que fazer isso hoje com nossas vergonhas, feridas, fracassos. Só lembrança. Passageira ainda. Não ficar murmurando ela, não. Tem que passageira. Porque você lembra o tombo que você caiu de bicicleta até hoje. Aquela ralada no joelho ou no braço que você teve, que ardeu 15 dias você tomando banho. Mas você só lembra hoje, passado. Verso 8, do versículo de Gênesis, capítulo 3, verso 7 a 11. Esconderam-se da presença do Senhor. A vergonha fez com que eles se afastassem de Deus. O pecado sempre tenta nos convencer de que devemos fugir da presença do Pai. Olha lá. O pecado fica aqui em nós, ó. Nosso inimigo está direto conosco aqui. Porque ele não quer que a gente atinja o foco, que é o nosso Pai. Ele quer nos desviar do foco. E o nosso inimigo quer o quê? Que a gente se afaste do nosso Pai, Deus. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho do verso 8 para nós? A vergonha nos isola, mas Deus continua nos procurando para restaurar nosso relacionamento com Ele, olha lá. Mesmo nós ainda desviando um pouquinho dele, nos afastando um pouco dele, ainda Ele nos chama para ter um relacionamento com Ele. Mesmo assim. Porque Ele quer nos restaurar dia a dia. Por isso que Ele nos chama. Nós não podemos se isolar dele, eu e você. Temos que ficar mais próximo dele.
Nosso inimigo não pode nos dominar. Verso 9. Onde estás? Deus sabia onde Adão estava. Eles estavam escondidos os dois. Ele sabia que ele estava escondido. Essa pergunta não era para obter informação, mas para levar Adão ao arrependimento e à restauração. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho do versículo? Mesmo quando nos afastamos, olha lá, Deus continua nos chamando de volta. Seu desejo é restaurar, não apenas condenar, olha lá. Deus não quer condenar eu e você. Ele quer nos restaurar. Mesmo nós afastando dele um pouco. Porque às vezes na caminhada também, pessoal, a gente às vezes se afasta dele. Porque a briga é a nossa carne, o nosso espírito. E às vezes ainda a gente tenta se afastar um pouquinho. Mas mesmo assim ele nos chama mais próximo dele ainda. A caminhada não é fácil. Ele não quer nos condenar, porque nós somos filhos dele. Somos imagem e semelhança dele. Imagina você com um filho, você quer condenar seu filho? Você também não quer condenar seu filho. Nosso pai também não quer nos condenar. Pelo contrário, ele está chamando nós para mais perto dele, como você também chama seu filho mais próximo de você. Quando você sabe que ele está distante de você. Você sabe. Às vezes um filho estuda fora. Só vem daqui 15 dias, às vezes vem um mês, dependendo da sua situação. O que você quer? Que ele venha mais próximo de você. Quer que você visite você mais vezes. Quando não, você vai até ele. Por quê? Porque você quer ficar mais próximo do seu filho. Nosso pai é a mesma coisa. Ele não quer que nós se afaste dele, ele quer que fique mais próximo. Verso 10 do versículo de Gênesis capítulo 3, verso 7 a 11. Verso 10 diz assim: tive medo, porque estava nu. O medo foi fruto da vergonha. Antes do pecado havia comunhão. Eles estavam em comunhão com Deus os dois, antes do pecado. Depois dele surgir o medo. A culpa e o esconderijo, olha lá. Depois do quê? Depois do pecado que eles cometeram. Surgiu o medo. A culpa e o esconderijo. Mas Deus sabia que ele estava escondido. Hoje, quer dizer o que esse pedacinho? Quem vive preso à vergonha perde a liberdade de viver plenamente na presença de Deus. Ó. E a vergonha, é o nosso título aqui. Livres da vergonha é o título de hoje. Não podemos ter mais vergonha do nosso Pai. Temos que falar dele onde nós estivermos. Não podemos ter vergonha dele. Como seu filho não tem vergonha de você. E você também não teve vergonha de seu pai. Nós não podemos ter vergonha de Deus mais, hoje. Porque se nós tivermos vergonha, nós vamos perder a liberdade que nós temos com Ele. E Ele não quer que a gente perda essa liberdade. Pelo contrário, Ele quer que a gente viva essa presença dEle. Eu e você viva a presença dEle diariamente. Porque a gente sabe que Ele está nos guiando, dando direção, dando estratégias para resolver os problemas do dia. Hoje é sábado, nós temos problema para resolver. Diz que está tudo normal? Está nada, temos que resolver. Só que é hoje que nós temos que resolver. É um dia após o outro. Imagina a gente tentar resolver sem a presença dele conosco. Vai se tornar mais difícil. Vai se tornar muito mais difícil. Imagina nós tentarmos resolver as situações nossas longe do nosso Pai. Muito mais difícil vai ficar para mim e para você. Aliás, nós não vamos nem conseguir. Por isso que nós temos que acessar Ele diariamente. Estar conectado. A fé, perseverar. Verso 11. Quem te mostrou que estavas nu? A pergunta.
Deus leva Adão a reconhecer a origem do problema, olha lá. A descendência. Só quando reconhecemos a raiz do pecado podemos experimentar a verdadeira restauração. Qual que é a raiz minha e sua? É o medo? É a aflição? Temos que romper isso aí, para nós termos a verdadeira restauração de mim e de você. Só que nós temos que descobrir qual raiz nós estamos, para nos restaurarmos. Porque você cortando, é que nem você tirar uma tiririca, você tem que tirar a batata dela, você tem que tirar ela inteira, a batata dela. É isso que está falando aqui. Nós temos que tirar a raiz do nosso problema, para que esse problema não volte mais. A tiririca você só mata arrancando a batata dela, senão ela vai brotar de novo. E a raiz, temos que arrancar a raiz fora. É o medo, então vamos arrancar a raiz do medo. É a desobediência, vamos arrancar a raiz da desobediência. Temos que ver a raiz do problema nosso, hoje, minha e sua. Refletir nisso. Se é o medo que está nos paralisando, nós temos que arrancar essa raiz fora de nós. Hoje, verso 11, diz assim para nós. A liberdade da vergonha começa quando confessamos nossos pecados. Olha lá, temos que confessar o nosso pecado diariamente. O nosso Pai, no secreto. E permitimos que Deus transforme o nosso coração. Olha lá, de novo o coração. Uma semana que estamos falando do coração aqui. Devocional. Porque o coração é o primeiro órgão que foi formar o nosso corpo. O coração está transformado, irmão. Tudo se transforma. Nem doença você vai ter. Seu sangue vai estar limpo. Ele vai bombear seu sangue limpo. Seus pensamentos limpos. Sua visão limpa. Seu ouvido limpo. Sua boca limpa. Seu nariz limpo. Seu olfato. Seu tato limpo. Sua pele vai estar limpa externamente, através do coração transformado. É isso que Ele quer conosco, meu, de mim e de você. Nosso coração transformado. O coração é o átrio do nosso corpo. É o coração que comanda tudo. Temos que permitir essa transformação que Ele quer de mim e de você. Confessarmos diariamente nossos pecados que nós cometemos. Nós cometemos pecado hoje, hoje nós cometemos pecado. Ontem nós cometemos pecado. É isso, irmão. Nós somos pecaminosos. Ah, Alexandre, mas como que eu cometo pecado? Às vezes você fala uma palavra que a sua esposa não gostou e você nem percebe. Ou seu filho não gostou. Simples assim. Que para você acho que é normal você falar isso, mas para a pessoa que está recebendo não é normal. Aí você já vê a fisionomia da pessoa, como que ela está. Pela fisionomia você já sabe se ela gostou ou não do que você falou. E às vezes mesmo assim a gente deixa passar a fisionomia. Não dá bola para a fisionomia. Como você também, às vezes no seu emprego. Às vezes alguém fala alguma coisa e fica desanimado. Sua fisionomia já muda. Às vezes a pessoa não sabe, não conhece a fisionomia da pessoa. Mas você não gostou do que a pessoa falou para você. Sua fisionomia já muda. Um simples não que você leva todo dia, você já vai ficar desanimado. Um simples não. A gente não sabe lidar com não ainda. A gente já vai ficar desanimado com o não que a gente leva no dia a dia. É isso. Temos que também lidar com o não que a gente recebe no dia a dia. Até nisso nós temos que trabalhar, com o não que a gente recebe no dia a dia. Mas com ele junto, o não vai ficar mais leve para mim e para você. Temos que saber que nós temos um Pai em cima de nós. Um Pai do lado nosso. Um Espírito Santo habitado em nós. A partir do momento que você sabe que temos um Cristo habitado em nós, o Espírito Santo habita em nós também. Enquanto eu e você não sabemos que nós temos um Cristo e um Espírito Santo não habitado em nós, a coisa vai ficar mais difícil para mim e para você.
Enquanto nós não sabemos ainda, eu e você, que nós não somos filhos, também vai ficar difícil para mim e para você andar na caminhada. Aí o não sempre vai ser a ferida. Quando a gente levar não, sempre vai ser aquele desânimo. Porque vai fazer que a gente não aceite não. Como que nós não podemos aceitar não? O não é perca. O não também é crescimento. É oportunidade. Então temos que saber lidar até com o não que a gente recebe no dia a dia. Só que nós temos que estar alinhados com Ele, com o nosso Pai. Para que esse não venha para nós leve. Para nós entendermos por que esse não veio nesse momento. Aí a gente vai ter discernimento, vai ter entendimento desse não. Ó, não, às vezes, nesse não chegou nessa hora porque não era para mim mesmo. Pronto, já está confortado, porque você já entendeu o não que você teve. Mas quem que vai dar esse alinhamento? O nosso Pai. Porque nós estamos confessando o pecado nosso a Ele, nós estamos andando na fé com Ele, nós estamos sendo obedientes a Ele. E a hora que vem o não para nós, a gente vai saber trabalhar com o não. É simples. Às vezes é eu e você que está sendo teimoso ainda na caminhada. Orgulhoso. O orgulho também é um problema. É um sangramento que está tendo, que nem a mulher do fluxo de sangue. Às vezes esse orgulho nosso está sendo sangramento da vida inteira nossa. Minha e sua. Temos que quebrar esse orgulho. Está dentro de mim ou dentro de alguns de vocês aí. Assim que nós sabemos que nós temos um Pai conosco, um Cristo habitado em nós, um Espírito Santo habitado em nós, irmão, você não está entendendo não. Você não está entendendo não. Tudo vai mudar. A partir do momento que nos colocamos Deus no centro de tudo da nossa vida, a transformação vai ser por completa, não vai ser pela metade. Ele não fez você pela metade. Ele não fez você pela metade. Ele fez você por inteiro. Nada que o nosso Pai Celestial faz é pela metade. E outra, nada é meia boca, é tudo com excelência. Eu e você ainda faz as coisas meia boca. Não fazemos as coisas com excelência ainda. Temos que fazer as coisas com excelência. Como, Alexandre, que a gente faz com excelência? Com amor, pronto. 4 palavrinhas. A-M-O-R. Amor. Que às vezes eu e você ainda não está tendo esse amor ainda. Que é difícil nós termos esse amor ainda. Ah, mas amor com quem? Com a sua esposa. Pronto. Com o seu cônjuge. É a primeira pessoa. Que está do seu lado diariamente. É isso. Eu e você às vezes não está tendo amor com ela ainda. Por quê? Por causa do nosso orgulho. Que é o sangramento que nós estamos tendo. Estou com 48, às vezes esse orgulho meu é 48 anos de sangramento que está. Mais que a mulher do fluxo de sangue ficou 12 anos ainda. É isso, pessoal. E a mensagem dessa explicação para nós? De Gênesis capítulo 3, versos 7 a 11. O pecado produz vergonha e faz o homem se esconder. Olha lá. A graça de Deus nos encontra, nos restaura e nos devolve a liberdade de viver em sua presença. A vergonha nos esconde dele, como Adão e Eva fez, se escondeu do nosso Pai. Lá no Éden. E a graça dele nos encontra, como a graça dele encontrou Adão e Eva lá. Restaura a nós. Devolver a liberdade para mim e para você. E viver na sua presença, na presença dele, não é na minha presença. Na presença dele, nosso Pai. Um pai só quer o bem para o filho. Presta atenção nisso. Você que é pai sabe disso. Você não quer o mal para o seu filho. Você só quer o bem para ele. E o nosso Pai Celestial, que é o nosso Deus, o nosso Jesus, também quer nosso bem.
para nós, porque nós somos imagem e semelhança dele. Ele não quer o mal para mim e para você. Ele não quer que a gente fique na escassez a vida toda. Ele quer abundância para mim e para você. Só que para nós termos abundância, nós temos que ser o quê? Obediente e paciente. É andar aqui. Não estou falando de religião, estou falando da palavra aqui. Andar na palavra. É isso que vai fortalecer eu e você. Vai transformar eu e você. É aqui, ó, a Bíblia. Às vezes você tem uma Bíblia aí que você não dá nem valor para ela. Ela só fica aberta lá, você não dá nem valor para ela. Pega essa Bíblia hoje e começa a ler ela. Começa a ler. Ah, mas por onde eu começo? Provérbios, pronto. Acabou. Hoje é dia 11, pega dia 11 agora e lê dia 11. E vai sucessivamente aí. Prova Viva está aqui. 3 anos lendo Provérbios, diretamente, direto. Sem uma falha. É isso que transformou minha vida. Pouquinho que eu sei hoje que estou aqui para vocês, foi isso aqui que transformou eu. E minha esposa junto. Que me levou na caminhada. Ela foi sábia. Amém? Mas é a mesa que vai nos transformar. É a mesa, onde eu estou aqui, ó. Mesa da cozinha de casa. A maioria das minhas lives é tudo aqui. Às vezes eu faço no escritório, mas é raro. A maioria é tudo aqui. Na mesa da cozinha. Sente com a sua família hoje. Pai, mãe e filhos. Sente que coma na mesa. Não coma na sala de televisão, não coma na varanda. Coma na mesa. Porque amanhã você não sabe como que vai estar. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Então desfrute o caminho com a sua família. É na mesa. É comer na mesa, sem celular, sem nada. Olho no olho, conversando, como que tá, como que foi o dia. Como que foi a escola, filho. Desfruta esse caminho com os seus familiares na mesa. Café da manhã na mesa. Almoço na mesa. Se você é acostumado a jantar, na mesa. Amém? Que é a mesa que transforma. Pega o versículo, lê com os seus filhos, com a sua esposa, na Bíblia. Vai ler Provérbios hoje, dia 11? Pega a família inteira e senta ali na mesa. Família que eu falo, quem é você? É você, sua esposa e seus filhos, pronto. Não é sua sogra, não é seu sogro, não é nada. É você, sua mulher e seus filhos, ponto. Essa é a sua família. Às vezes você quer carregar seu sogro e sua sogra ainda como família sua. Você não sabe nem separar o seu sogro e sua sogra ainda da sua família. Esquece, família é você, sua esposa e seus filhos, ponto. É essa família que você tem que dar valor. Você homem e você mulher também. Às vezes carrega seu sogro e sua sogra junto, esquece. Você tem que honrar ele sim, porque é seu pai e sua mãe. Só que ele, a partir do momento que você casou, tem sua família, é você, sua esposa e seus filhos. Pronto. Seu pai e sua mãe virou um amigo. Um amigo. Um amigo íntimo, mas só que é amigo. Porque quem governa a sua casa é você, homem. Qual casa? Onde habita você, sua esposa e seus filhos. Você não vai governar a casa do seu pai. Você vai governar a sua casa. Por isso que tem que desfrutar o caminho. É na mesa que você desfruta. Amém? Então é isso. Mensagem final do nosso devocional, a frase. Diz assim: a vergonha só pode ser quebrada na intimidade. Jesus tomou sobre si a nossa vergonha para nos colocar em um lugar de honra e intimidade. Com quem? Com Ele. Quando Ele foi naquela cruz, Ele já levou meu pecado e o seu. Do mundo inteiro Ele levou o pecado ali. Do mundo inteiro. E nós somos pecaminosos, mas Ele já levou lá. Vergonha não pode nos paralisar mais, eu e você. Ele quer colocar nós aonde? No lugar de honra, intimidade com quem? Com Ele. Por isso que nós temos que
que se apegar nisso aqui, ó, na Bíblia. Na Bíblia. Pegue na Bíblia, você e sua família hoje. Comece a fazer um devocional. Você, sua esposa e seus filhos. Você vai ver a mudança que vai ter em sua família. Coloque ele no centro da jogada. Que você vai ver a transformação. É isso que ele está falando para nós. Está mais perto dele. Só que nós temos nossas responsabilidades. Temos que andar na fé, temos que ser obediente, temos que ser paciente. Que não é no meu tempo, é no tempo dele. Tudo é o tempo dele. Ele fez o mundo, ele sabe o que está fazendo comigo e com você. Se às vezes você está passando por um processo difícil, é o processo que tem que passar. Por que eu e você às vezes está passando por um processo difícil? Para não voltar mais nesse processo difícil. E a hora que nós rompermos esse processo difícil, não voltar mais. E a hora que nós conseguimos romper, nós vamos avançar. Às vezes é a nossa mente que não está renovada ainda para avançar. Como falou, temos que cortar a raiz do problema que está comigo e com você. Se a gente não cortar a raiz, vai ser difícil nós caminharmos. Vai ser difícil arrancar essa vergonha. Amém? Então é isso. Quero que você tenha um dia produtivo e abençoado. Quero que ele revista você e sua família da cabeça às plantas dos pés, como fala em Efésios. Revista você e sua família, cabeça às plantas dos pés, com a armadura que ele nos deu. Quero que ele blinde você e sua família com o sangue dele, para que nenhum mal possa adentrar em suas casas e aonde você estiver e em seus familiares. Que ele blinde você com o seu sangue, com o sangue dele, para que nenhum mal possa vir até vocês, aonde vocês estiverem. Amém?